Olá, sejam bem-vindos para mais um podcast da doutora Luísa Gouveia. Hoje estamos com uma super convidada, que é a Mirela. A Mirela, ela é nutricionista. Queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente, Mirela. Fala quem é a Mirela. Olá, eu sou a Mirela, nutricionista. Eu tô muito feliz com esse convite da Luísa. A gente vai trocar aqui com vocês informações importantes da alimentação na gestação, no pós-parto. Eu sou nutricionista formada pela UNB, eu trabalho em consultório há 25 anos, trabalhei na Secretaria de Saúde por 10 anos, depois eu pedi para poder sair, para dedicar só ao consultório. E tenho especialização em gestante, em climatério e principalmente na saúde da mulher. Muito top, gente. Uma super profissional, que lógico que eu vou, para eu convidar, tem que ser super profissional. Foi uma sugestão da Carol, eu não a conhecia, estou conhecendo agora, mas já estou encantada pela Mirela, a Carol me contou quem é a Mirela e tudo mais, que era paciente da Mirela. Muito obrigada por ter aceitado o convite, viu, Mirela? Muito encantada já por você. Mirela, conta um pouquinho pra gente essa questão desse mito. A gestante pode comer para duas ou não? Conta Infelizmente, não pode. Então, na verdade, na gestação, a gente tem 3 etapas. Então, a gente tem os 3 trimestres, né? Uhum. Então, no primeiro trimestre, o gasto de energia é o mesmo da mulher não grávida. Porque no primeiro trimestre, o bebezinho é muito pequeno. Então, o que está acontecendo ali é a adaptação do corpo da mulher e o desenvolvimento do embrião. Uhum. Aí, a partir do segundo trimestre, a gente já vai precisar de energia, porque o bebê vai precisar de energia. Então, a gente tem um aumento de calorias por dia, além do que a mulher precisa, de 350 calorias. Certo. Então, dá uns 15%. Uma mulher brasileira de 1,60 m, que tem um gasto de energia de 1.900 calorias, aumenta 15% do que ela precisava antes. Certo. E já no terceiro trimestre já tem um incremento maior de calorias. Então, a mulher precisa de 450 a 500 calorias a mais por dia. Mas tudo isso depende do peso inicial. É o que eu explico para a paciente. Engravidou com sobrepeso, não vai poder engordar tanto. Isso, já tem uma reserva. Então, a gente, na gravidez, por que a gente tem um ganho de peso na gravidez? A gente tem o ganho de peso da gestação, que é o bebê, que é de 3 quilos a 4 quilos, de 3 a 4 quilos, a placenta, 1 quilo, líquido amniótico, 1 quilo, as mamas, entre 1 quilo, meio quilo e 1 quilo. Então, a gente, somando todo esse peso da gestação, que dá em média 9 quilos, a gente tem esse que é o da gestação. E a gente tem o peso que você ganha mais para ficar de reserva. Então, a mulher com sobrepeso, ela já tem essa reserva. Né? Então, ela não precisa ganhar essa reserva porque já está lá. A mulher deve engordar demais, né? Eu falo, geralmente eu explico assim, é 1 quilo por mês, mais ou menos, que você deve engordar para ser nos 9 quilos no total, é considerado normal, né? Eu explico mais ou menos assim, para ser mais fácil da mulher entender. Na verdade, a gente, nos primeiros 3 meses... Não deveria engordar nada, então, né? Não precisa, no máximo, é de meio quilo a 2 quilos. Entendi. Aí, depois, no final, que ganha mais. Que aí, se for uma mulher que engravidou com peso normal, ela pode ganhar até meio quilo por semana. Porque tem uma retençãozinha também. Nossa, no finalzinho eu achei que eu tava já correndo da balança até. Porque eu falava, Jesus amado, que eu tive um edema de membro inferior nesse última gestação que eu não tinha tido nas outras 2. E aí foi a pior das gestações. Eu engordei 15 quilos no total. Eu falo, Jesus amado, eu fiquei desesperada no final. Eu costumo falar isso com as pacientes, né? Que a pior época para se engordar é quando você está grávida. Né? Sim. Porque você já vai ter aquele ganho de peso da gravidez. Então, aumenta a chance de você ter mais estria, aumenta o desconforto no final da gravidez. No finalzinho a gente fica com falta de ar, dá tudo, né? Refluxo, eu falo, dor foi nas tudo. Costas, dor nas pernas, celulite. Eu falo que me salvou da dor nas costas foi a malhação, foi malhar até o final. Isso me ajudou bastante. E mesmo malhando até o final, eu ainda engordei esses 15 quilos. E eu não avacalhei na alimentação. Eu falo, não fiz a estripulia de ficar jacando o tempo inteiro, comendo besteira o tempo todo. E ainda foi desse tanto. E pra mim, como endócrino, eu falo, foi meio desesperador engordar 15 quilos. Você nunca tinha engordado, né? Não, nas outras foi, da Isadora foi 9...
Não, da Isadora foi 13 e do André Luiz foi 9 quilos. Então, assim, a segunda foi ótima, eu fiquei super bem. Você voltou Agora, rapidinho. essa terceira, eu acho que a idade fez um pouco a diferença. Todas eu voltava rapidinha. Era coisa de uma semana, assim, eu voltava quase pro meu peso normal. Uma semana. Isso eu costumo explicar. Se você engorda 9 quilos, com 15 dias do pós-parto, você já está no mesmo peso que você engravidou, porque já saíram aqueles 9 quilos da gestação, né? Então, você já volta. Mas o que você ganha mais, que você vai ter que ir emagrecendo depois. E tudo bem também, né? Mas se você tem aquela necessidade de voltar rápido por conta de um trabalho, por conta de alguma coisa, o ideal é fazer o acompanhamento com o médico, com o nutricionista, para que o ganho de peso seja bem certinho ali acompanhando. E aí você volta rapidinho. Esse que foi o problema, que eu fui minha própria médica nessa parte, a obstetra não pegava muito no meu pé. É complicado. Mas foram boas, né? Assim, no final. E quando é inchaço, volta mais rápido. Porque aí é água. A retenção de líquido, ela sai mais rápido. Mas vai sair. Esses últimos 4 quilinhos daqui a pouco tão longe daqui. Isso. Isso e mesmo. Depois que tem aquela perda de peso maior desses 15 dias, aí fica um pouco mais lento, né? Aí assim, na literatura eles falam de meio quilo por semana, mas eu não vejo isso no dia a dia. No dia a dia é 1 quilo por mês. Entendi. É o que eu vejo. Então, emagreceu aquele primeiro mês ali e depois fica 1 quilo por mês. Mas depende, né? Cada mãe é uma mãe, cada... Pois é, a gente entra nessa questão que a gente estava conversando. A dieta muito restrita. Se eu fizer uma dieta muito restrita agora, isso pode causar malefício para o meu leite secar e tudo mais? Isso pode ser prejudicial? Pode. Então, não existe recomendação de dieta restrita na amamentação. Então, o mínimo de calorias é 1.800 calorias. Certo. Menos do que isso não é recomendado. Não existe na literatura, né? O que acontece? Quando a gente vai calcular uma dieta de uma lactante, a gente tem que colocar tanta coisa, porque você tá, além de ter que se manter bem para você dar conta, ainda tem a produção de leite. Então, tem que ter mais proteína, tem que ter carboidrato, tem que ter várias frutas, verduras. Então, quando a gente vai calcular e colocar tudo que tem que colocar, não cabe menos de 1.800 calorias. Certo. Né? Então, na lactação, a mulher tem mais fome. Tem. Né? Fisiologicamente. Eu acho que até mais fome do que gestante. Por conta disso. Então, você tem que ouvir o seu corpo e dar alimento para ele. E muita água, né? De 2 a 3 litros. Então, eu costumo explicar que tem que ter um copo de água na hora que você está amamentando, porque na hora que você está amamentando... Já dá uma sede. Já dá aquela sede que vem da alma, né? Então, tem que fazer bastante injeção de líquido. Então, ingerir bastante líquido é importantíssimo para a questão de ter muito leite. Muito mais do que aquelas velhas teorias de que... Aqueles mitos, né? De que, milho. Tem que comer canjica, tem que comer isso, tem que comer aquilo. Eu falo, não, gente, pode parar com isso. É água, é cerveja preta. Cerveja preta, tinha na época da minha mãe, acho que minha mãe tomou. É caldo de galinha parda, de galinha eles caipira, inventavam tanta coisa. Então, não tem nada disso, tudo mito. Água e uma alimentação bem equilibrada. Então, tem que ter proteína, tem que ter carne no almoço, no jantar, tem que ter verdura, frutas. Os nutrientes de uma dieta balanceada, essencialmente que tenha tudo, né? Proteína, carboidrato, tem que ter tudo. Não pode faltar nada. E eu costumo pedir para as minhas pacientes para deixar no cantinho da amamentação a água, né? Ou água de coco também, que é ótimo, ou um suco natural diluído, que é um suco que não seja só de fruta, tipo só de laranja, um suco de abacaxi, um suco que tenha água e fruta, e uma Mas que fruta não possa, de mastigar. daí não pode ter açúcar, né? Sem açúcar, sem açúcar. E uma fruta para mastigar, que às vezes a gente está com sono, está ali amamentando, então uma maçã, uma pera, essas frutas, goiaba, que está na época agora, que ameixa, mastigue bastante. Que mastiga, que dá aquela acalmada e acaba saciando também. Vamos aproveitar e dar dicas para as mulheres que estão amamentando e estão naquela fome lascada que nem... Dica número 1, comer goiaba, comer essas frutas. Essas frutas de mastigar. Bacana. Então, na hora que você está amamentando,
você tá ali paradinha. Então, é uma hora boa para você pegar e mastigar. E a proteína, ela é um sacietógena, nutriente, né? ela é sacietógena. Então, ela é um nutriente que garante aquela saciedade por mais tempo. O carboidrato, ele sacia na hora, mas 1h30, 2 horas depois, você já vai ficar com fome. Então, a proteína que garante aquela saciedade por 3 horas ali. Então, ovo, queijo, iogurte. Eu faço uma coisa, desde a minha segunda gestação eu já tomava whey protein. E eu tomei durante a gravidez e eu tomo agora no pós-parto, eu estou tomando. Uhum. Isso, será que pode aumentar a cólica no neném? Às vezes eu fico com esse medo. Pode. Ai, meu Deus do céu, meu marido não pode assistir isso. Ele vai me proibir de tomar whey. O que acontece? A gente, assim, né, eu tenho esses 25 anos de experiência e no começo tinha orientações para a gente dar para as lactantes. Você já vai começar a amamentar sem usar isso, sem usar frutas cítricas, sem tomar leite, sem chocolate, sem feijão. Agora não existe mais isso. No hospital, a gente até fazia, eu trabalhava no Hospital do Paraná, eu fiz uma orientação para entregar para as mães. Orientando de água, de dormir bem também é super importante para a produção de leite. Super. Que é uma coisa difícil, né? Mas é aquilo, tentar... porque se o neném dorme mal, a gente dorme mal também. Então, não dá para garantir uma noite de sono inteira, mas ao longo do dia, tentar dormir pela manhã, assim, aí tem que se organizar. Mas mudou. Então, na nutrição, muita coisa muda. Então, a gente tem que estar sempre acompanhando. Na medicina também muda, na nutrição também muda, é assim mesmo. A gente tem que ir acompanhando. Então, agora não existe mais essa recomendação. Quando você começa a amamentar, você vai continuar se alimentando do mesmo jeito que você estava se alimentando. Certo. Aí, se você observar a cólica, você vai retirando os alimentos. E geralmente os maiores causadores é leite e derivado, né? Leite e derivados, feijão, alho, cebola, alho, também, cebola. Brócolis, eu acho que causa também um pouco, talvez. Assim, alimentos que causam gases na pessoa. Então, se você come muito brócolis e tem gases, pode ser que dê. Então, evitar esses alimentos que naturalmente, se tiver uma crise de cólica, né, de você tirar. E o leite. Por conta da proteína do leite, do leite de vaca, ela consegue passar pelo leite materno e ir para o bebê. Então, o whey protein, ele é feito de proteína do leite de vaca. É complicado, né? E bem concentrado ali. Isso. É complicado. É muito individual essa questão de observar se em mim está causando mais gases, no neném automaticamente pode ser que cause mais gases também. Eu costumo falar, tem coisas que causam gases em mim que poucos pacientes minhas comentam que causam gases, tipo fruta seca. Eu sempre oriento o paciente que gosta de comer doce. Eu falo, às vezes de repente come uma tâmara, come damasco para ver se tira a vontadezinha de comer doce e tudo mais. E aí eu observo que em mim, damasco causa gases pra caramba. Eu acho que quase ninguém tem gases com damasco, tem relatos, né? Mas não é tão sabido, né? É interessante isso, então, a gente se observar. Evitar damasco para a alimentação, né, do seu bebê é bom. Exatamente. Outra dica, então, gente, que eu acho legal é a questão do chá. Né? Os chás, quais chás? Fala um pouquinho pra gente a questão dos chás, o que eu observo, assim, eu tomar um chá mais calmante, isso passa no leite pro neném e isso me ajuda na questão do sono, dele acalmar e tudo mais. Então, fala pra gente quais chás podem estar sendo usados pelas gestantes. Os chás que as gestantes podem usar são os chás que você daria para um bebê de 1 ano. Então, não pode ter cafeína no chá. Então, chá preto, chá verde. Não pode, chá verde não pode. O chá... chimarrão. Chimarrão também não pode, que é feito de chá verde. Né? Então, nenhum chá que tem cafeína pode. E pode camomila, chá de rooibos. Funchicória pode, que eu já li. Funchicória, erva doce. Gengibre, erva doce. Esses chás podem. Então, dentro dos termogênicos... Nenhum também. Nenhum. Que aí você vai agitar o bebê. Ninguém quer agitar o bebê, né? É complicado, né? Vale a pena. É muito complexo essa fase. Por isso que eu falo que tem que ter um protocolo para a mulher pós-parto que
está amamentando e para a mulher pós-parto que não está amamentando. Porque quando está amamentando Exatamente. são outras questões que a gente tem que Tem todo pensar, um não é só na cuidado. mãe, é no bebê também, né? Uhum. Isso E mesmo. acaba refletindo na mãe, né? Então, se você toma um chá com cafeína, você vai agitar o bebê e aí ele não vai dormir tão bem, É isso mesmo. né? E vai refletir na mãe. Então, tem chás que vão ajudar a gente. Essa é outra dica para te ajudar aí, mulher no pós-parto, a acalmar o seu neném. Isso. Isso mesmo. O que mais que a gente estava lembrando? Me lembra aí o que a gente ficou de conversar. Uma coisa que eu acho importante de falar é o ganho de peso. Considerado saudável. Isso. Uhum. Então, dependendo do ganho de peso que você ganha na gravidez, você vai ter um pós-parto mais tranquilo, mais rápido, né? Então, o ganho de peso excessivo na gravidez, ele aumenta o risco uma série de problemas. Doença hipertensiva da gestação, né? A gente tem um maior risco, diabetes gestacional, aí são várias coisas. É um risco para a gestante e para o neném. Muito perigoso. Inclusive, a gente tem também a epigenética. Né? Então, eu amo falar da epigenética. Eu falo que revolucionou a minha mente, a epigenética. Abriu, e eu sempre, né? Quem estuda genética, assim, muito abre bacana. todo um leque, assim, que a gente consegue enxergar. Eu sempre brinco, você pode melhorar ou piorar a sua genética. A partir da epigenética, a gente consegue ver isso. Uhum. Né? Então, quando você tem diabetes gestacional e você não controla na gravidez, você aumenta o risco do seu filho ter diabetes. Exatamente. Quando ele crescer. É o que eu falo para as minhas pacientes, eu falo assim, se você tem um projeto de engravidar, o ideal é emagreça antes de engravidar. Isso é fundamental. Já mude os seus hábitos antes de engravidar. Que vai ficar tudo mais fácil ao longo da gravidez. Exatamente. Exatamente. Por isso que é o que eu acredito, né? É o nome do projeto e eu sempre falo, prepare o seu corpo para cada fase da sua vida. Então, assim, eu tenho um projeto de engravidar. Vamos preparar esse corpo para essa gravidez, né? Aí, preparando o corpo o tempo inteiro para todas as nossas fases serem mais tranquilas. Aí é mais tranquilo, realmente. Agora, se eu vou engordar 30 quilos, lógico que o pós-parto vai ser muito mais difícil de eu perder aquilo. Aí fica aquele restinho de peso e a mulher o resto da vida tem o risco de ter um sobrepeso. É mais um trabalho, né? Vai ter o trabalho do bebê, uma novidade, um amor incrível, mas mais uma função, mais né? Uma coisa que a mulher tem que fazer além das outras e ainda tem que emagrecer. Né? Então, aí fica mais maçante, mais pesado tudo, né? É complexo. Uma parte que eu acho tão importante para a gravidez, para o preparo para a gravidez, é o ferro. Com certeza. Né? A mulher engravidar com uma quantidade boa, de ferritina, com uma reserva de ferro, boa. Eu acho que a qualidade da gravidez fica outra e o pós-parto também. E eu vi uma diferença incrível na reposição. E acaba que, assim, a questão de fazer reposição oral, às vezes, é meio complicado. Eu tenho uma resistência muito importante de fazer reposição oral com ferro, porque eu tive que fazer venosa. Fiz venosa, endovenosa. Endovenosa? A fadiga foi endovenosa. E acaba que foi incrível. Eu falei, gente, a minha fadiga tirou com a mão, assim, sabe? Falei, nossa, eu tava com falta de ar pra subir escada. É maravilhoso quando você faz, né? Eu costumo falar para as minhas gestantes, gente, não tenha medo, porque algumas têm medo. Ai, não, eu vou tentar com oral. Quando tá uma ferritina muito baixa... Me dá gases, eu ficava com dor abdominal. Dá uma alteração, o ferro dá uma alteração na microbiota intestinal. Exatamente, isso que eu tava lendo esses dias. A constipação que já é comum na gestação pode ficar muito pior. Eu sou super constipada, é o meu normal. Aí, tomando ferro, aí que eu ficava muito mais constipada. E aí, a mulher desiste de usar. Exatamente. E aí, não dá certo. Então, vai com a endovenosa, vai no hematologista. O endocrinologista também prescreve. A gente repõe também. Em conjunto com a minha obstetra e tudo mais. E acaba que a gente, em conjunto, a gente calcula qual a quantidade certa que a mulher deve repor, de noripurum ou de ferro injete e tudo mais. Porque o ferro injete, ele é mais rápido. Igual eu acho ele bem melhor. É muito mais rápido. Né? A absorção do ferro, o ferro vai junto. Ele segura mais, sobe, né? Ele é mais caro. Muito mais caro. Mas é muito mais efetivo. Exatamente. Coisa que você precisa, às vezes, de repor 10 ampolas de noripurum, uma ampola de ferro injete já é o suficiente. Já resolve. Então, custo-benefício, eu acho que vale a pena. Vale. E aí, você tem uma qualidade
na gestação e no pós-parto, muito melhor, que é a queda de cabelo, a energia. E o ferro que a mãe tem é o ferro que vai passar para o bebê durante os 6 meses. Eu falo que o neném suga tudo da gente, o cálcio. Se fizer uma densitometria óssea da mulher no pós-parto, a gente tem uma osteoporose discreta. Olha, tá? que interessante. A qualidade do osso, porque acaba que, o que eu falo, né, nem tá para ele formar osso, para ele formar tudo, ele tá sugando tudo da mãe. Então, isso que exige tanto, né? Acaba que eu tinha muita cãibra na gravidez. Eu falava, gente, não tem cabimento uma coisa dessa, não. O que será que esse neném tá sugando tanto de mim? Mas suga tudo, magnésio, suga cálcio, suga tudo. Então, por isso que a grávida tem sempre que ter a reposição de vitaminas, minerais e tudo mais. Não tem como... Eu acho um absurdo que algumas pacientes minhas já chegaram a comentar que o obstetra falou assim, não precisa não, só uma dieta equilibrada tá certo. Aí eu falo, meu Deus do céu. Nenhum suplemento? Eu tenho paciente que falou que o obstetra não passou nada. Não. Isso eu não... Mas isso foi das antigas, né? Eu acho que a filha dela deve estar com 9, 8 anos, por aí. Mas ela falou que não passou nada. Eu como assim? Nem ferro? Não, gente, Eu fiquei chocada. Ômega 3 na gravidez. Hoje em dia, tanto que tem estudos mostrando que aumenta até o QI do neném, do bebê que vai nascer e tal, ele é né? exposto ao DH. Pois é. Inclusive na amamentação. O DH a gente continua Exatamente, dando eu estou usando, inclusive. Como... E a diferença entre a fórmula e o leite materno, né? Também é outra coisa que eu acho importantíssimo falar mesmo. Então, assim, o leite materno, a fórmula ela é segura. Então, mães que não podem amamentar vão ter que usar a fórmula. É o fim do mundo? Não. Não, né? Ela é segura, fazer o quê? Então, vai tem dar tudo certo. Casos que é necessário mesmo, então, ok. Agora, ela tem o leite materno, ele é perfeito, né? É o que Deus fez pra gente alimentar o neném, né? Então, assim, o leite de vaca vai ter diferenças do leite materno, lógico. E a principal diferença é que o leite materno, ele é dinâmico. Ele não é igual a fórmula, sempre aquela mesma coisa. O tempo inteiro, vai depender do que eu como. E vai depender do que o seu bebê precisa. Gente, Deus é muito perfeito, Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Incrível. Então, ele começa com colostro, que é aquela vacina natural. E só precisa daquele tantinho. O que eu acho incrível é como que é tão pouquinho, coisa de gota, né? Já é o suficiente o colostro. Amarelinho, né? E riquíssimo em imunoglobulina A. E anticorpo, ele já vem com anticorpo pronto. Então, incrível, é assim, isso. Sensacional. É Deus, assim. Então, vem o colostro, já dá aquele boost de imunidade para o bebê. E aí o leite vai mudando ao longo do tempo. Então, quando o bebê vai crescendo, ele vai tendo mais gordura, menos carboidrato. Então, ele vai se adaptando que aí ao o neném bebê. Precisa ganhar mais peso, aí ele vai sendo de acordo com o que o neném precisa. Já a fórmula não, ela é a mesma. O tempo inteiro. O tempo todo, do bebê que acabou de nascer para um bebê de 6 meses, de 5 meses. Então, ela não tem esse poder. Ele já tem colocado, assim, a fórmula de hoje é melhor do que a fórmula antiga. Já tem DHA, já tem probiótico. Eles já foram vendo o que podia melhorar e já foram melhorando. O que eles conseguiam fazer, mas não se compara. Então, a mulher que tiver a oportunidade de amamentar 6 meses, pelo menos, o ideal são 2 anos, mas 6 meses exclusivo, faça, que vale muito a pena. Você previne doenças do bebê no futuro, alergias, asma, obesidade também. Bem bom falar isso, que a obesidade, quando existem estudos comparativos, né? Que eles pegam pessoas que são obesas, geralmente foram usuários de fórmula, né? Eles fazem esses estudos, né? E acaba que, então, se eu usei fórmula, eu tenho mais chance de ser obesa do que se eu tiver mamado leite materno. Né? Olha que incrível, né? Você conseguir já, nesse mundo que a gente vive hoje, em que a obesidade é uma epidemia, você já conseguir dar para o seu filho uma oportunidade dele não ser obeso. E na amamentação, por que a fórmula pode aumentar a obesidade no futuro? Porque é muito fácil para o bebê mamar. Então, ele bebe é muito mais... calórico, né? Ele toma mais, a quantidade mais do que a saciedade dele. Entendi. Então, ele acostuma a sempre estar
muito cheio. Entendi. E Olha isso só vai, que olha só que interessante, né? interessante. Isso ao longo do tempo vai criando aquela necessidade da pessoa estar sempre muito cheia. Ela não ouve a saciedade, ela não tem que se esforçar para mamar. O leite vem mais rápido, com características diferentes do leite materno, né? Então ele dá essa saciedade e aí vai desde pequenininho acostumando com isso. Interessantíssimo. Uma coisa, um estudo que eu li uma vez que eu achei muito interessante, que eu estava lembrando você falando, eu lembrei que mulheres que passaram por momentos assim de guerra, né? Foi um estudo, fizeram em mulheres que estavam grávidas durante a Guerra do Vietnã. E aí eles viram que eram pessoas que tinham maior tendência a engordar. Depois, futuramente, eram adultos que eram mais obesos. Por quê? Era como se a privação calórica, então, por isso que não é legal fazer intrauterina, né? Exatamente. Lentificava o metabolismo desses bebês e viraram futuros adultos obesos. Era como se, é o que eu explico, eu falo assim, a gente tem muita responsabilidade sobre a saúde dos nossos filhos durante a gravidez. Então, assim, a mulher não deve, de jeito nenhum, ficar comendo porcaria, porque já foi visto que mulheres comendo muita besteira, aí futuramente, se neném morreu, por exemplo, eles ultraprocessados. E aí eles fizeram necrópsias nesses nenéns que tinham morrido e tudo mais, e conseguiram ver que tinha placa de aterosclerose já nesses nenéns que as mulheres comiam muita besteira. Entendeu? Então, é incrível como que eu falo, a gente não tem, durante o momento que eu tô grávida, eu falo assim, eu não tô responsável só sobre a minha saúde, né? Eu tô responsável sobre a saúde de um outro serzinho que tá se desenvolvendo ali dentro de mim. Então, a mulher tem que ter muita responsabilidade, não deve comer porcaria. E eu costumo falar com as pacientes que na gravidez, eu acho que culturalmente, a gente tem o anjinho e o diabinho. Então, o diabinho fica, né? Pode comer, você tá grávida. Não diga não para essa sobremesa. Pode comer, você tá grávida. Afinal, você tá grávida. Então, de silenciar esses diabinhos que ficam querendo, às vezes até, né, são pessoas que te amam, que falam, não, você tá grávida, pode comer, eu trouxe para você, é um bolo especial que eu fiz porque você tá grávida e tal. Então, da gente silenciar e tentar tirar essa cultura e vir pro racional mesmo, de falar, gente, por eu estar grávida, que eu vou tentar comer o melhor possível, ao invés de eu comer, desculpa, uma mortadela, uma coisa assim, né, ultraprocessado. Eu falo que eu tenho uma vocação, eu odeio essas coisas, eu falo, nunca nem experimentei mortadela, né? Eu nunca nem sei nem gosto que tem isso. Eu vou evitar isso, né? E vou comer um ovinho mexido com queijo, vou comer uma banana amassada com aveia. Eu vou priorizar os alimentos saudáveis e vou deixar para lá esses aí. Aí depois que você teve o bebê, amamentou, tô com vontade de comer uma besteira, né? Um hambúrguer, um nuggets, come, não tem problema, né? Mas estando grávida, de ter esse encantamento e falar, não, gente, eu vou fazer uma coisa bem linda, para fazer um cabelinho, né? Bem bonitinho, uma pele, fazer todo o meu potencial que eu puder fazer, eu vou fazer para ajudar. É muito cultural, eu acredito, assim, igual, graças a Deus, eu desde pequena fiz esporte, meus pais também sempre tiveram a visão de que a alimentação saudável é fundamental, né? Então, na minha casa não entrava refrigerante e tudo mais. Meus filhos nunca experimentaram refrigerante. Os meus eu também. Falo, nossa, eu acho meio que um absurdo dar refrigerante para uma criancinha, né? Eu falo, nossa, gente, dói meu coração. Não tem necessidade. Em certas famílias, o refrigerante é como se fosse uma coisa super bacana e tal. Pois então, eles colocam, né, aquela em cima da mesa e falam, hoje tem refrigerante. Hoje tem a coquinha. Então, é de mudar. E os refrigerantes, a Coca-Cola, né? Ela faz muita propaganda. Muita propaganda. Muita propaganda. Tem agora... O marketing é muito grande em si. Então, acaba que muitas pessoas caem nesse marketing e acham que aquilo é um produto bom. Mas não é. Nem um pouco. Tanto de açúcar que tem naquilo. Eu li uma reportagem, eu acho, falando sobre se tirasse o refrigerante do mundo, o diabetes caía. Nossa, reduziria enormemente. Eu fiquei tão impressionada. Eu falei, gente, o governo tem uma parcela ali de responsabilidade, de culpa, né? Podia aumentar
Já entramos numa política. Aumentar os impostos de 30%. Mas imagina. Infelizmente, é complexo isso. A gente entra porque num também assunto muito complexo. Seria um imposto maior? Não sei. Mas... eu acho que tinha Vamos que ter um incentivo. Vamos continuar na informação, né? Vamos continuar informando e tentando sabe, convencer vocês de a gente de consegue. evitar. É igual o suco também. Às vezes as pessoas acham, porque é suco, é de fruta, é suco de caixinha. É legal, né? Nossa Senhora, ô Jesus. E agora é interessante que na caixinha de suco... Eu vi, você falou no seu Instagram, eu achei lá, isso super bacana, né? Percentual de fruta que tem naquela caixa. Uhum. Teve um que eu vi que era 1%. Então, assim, ele considera suco só, de gente. fruta é com corante, 1% de fruta, gente. Tem o que ali? Água, Corante, açúcar. E 1% de... Não é suco de fruta, né? Nem um pouco. A gente tem que ficar de olho. Tem. E é importantíssimo isso, sempre reparar os rótulos, né? Mas os rótulos brasileiros são muito pobres, né? Muito pobres. A nossa legislação permite, né? Uma coisa importante que eu acho importante falar é tentar achar alimentos mais clean label, que a gente fala. Né? Então, alimentos que tenham menos componentes químicos. Uhum. Então, sempre optar para aquele que tem menos coisas diferentes, né? Porque aquele alimento que tem um monte de corante, conservante, acidulante, adoçante, ele é um alimento que não é, né, tão saudável. Então, sempre ir pro natural, para o que tem menos. É aquela velha frase, eu adoro essa frase, não sei quem inventou, mas devia ganhar um prêmio Nobel por isso. Que eles falam, descasque mais e desempacote menos. Né? Isso, exato. Isso. Então, na gravidez, essa preocupação tem que ser maior, inclusive de orgânicos, de usar orgânicos. Aí a gente entra num tema que eu sou, assim... apaixonada, que são os disruptores endócrinos. Nossa, eu acho isso importantíssimo. Esses disruptores endócrinos fazem uma bagunça. Não são muito... são recentemente descobertas e tudo mais, e acaba que essa questão de inseticidas, agrotóxicos, tem uma função no nosso organismo, eles exercem... Fazem uma bagunça nos nossos hormônios, pensa. Por isso que você fala, gente, o que está acontecendo comigo, além de né? serem cancerígenos, né? E a legislação do Brasil é muito permissiva, Luísa. É incrivelmente permissiva. Então, assim, nós nutricionistas, a gente luta, faz abaixo-assinado, faz um monte de petição tentando diminuir, mas, assim, eu não sei, deve existir, né? Algum país que também seja permissivo, mas comparado com países desenvolvidos, a nossa legislação, ela permite muita coisa. Então, a gente tem esse risco maior, né, por conta de poder ter X% de agrotóxico ali na comida. Complicado. Tem biscoito que tem. Biscoito tem agrotóxico. Nossa Senhora. Porque vem da plantação, que vem do trigo, nananã. Então, o que você puder usar de orgânico, né? E é até complicado isso. Eu falo que, assim, a questão é mais caro, né? Será que é mesmo orgânico? Tem tudo isso. Tem o selinho do orgânico. Aí então, eu posso confiar. Pode confiar. E em Brasília, a gente tem os CSAs. O que são CSAs? São Centros de Cultura Orgânica no entorno. Então, você pode se associar ao CSA e você recebe uma cesta mensal. Você mostrou isso também no seu Instagram esses dias. Você recebeu a cesta e estava mostrando tudo que vinha nessa cesta. Muito bacana isso. E, assim, a gente não pode escolher o que vem, porque depende da sazonalidade, depende da época, né? do ano. Época, mas vem tudo que é plantado aqui perto. Fresco. Fresquinho, sem agrotóxico. O ovo também tem associações, eu recebo em casa. Depois eu posso te passar. Esse eu vou querer, viu? Recebo em casa aquela bandeja grande de galinhas caipiras. Muito galinhas bacana. felizes, né? Que são criadas ciscam, que tomam soltas sol, e que tudo não são mais. aquelas galinhas confinadas de granja, né? Então, tudo isso, toda essa energia que o alimento recebe, passa pra gente. Na gravidez, o ideal é que tenha um esforço maior, né? Não estando grávida, então eu vou comer esse pimentão aqui que não é orgânico, mas tem alguns que tem uma quantidade de agrotóxico muito grande, né? Tomate, pimentão, alface, morango. Morango Morango também é um que fica... Uva.
A lista da Anvisa, ela é antiga. É até uma Sei. queixa que eu tenho. Eu acho que ela é de 2001. Certo. Então, acho que eles precisam, até porque no Revisar governo essa passado, lista. eles liberaram muitos agrotóxicos. Eles precisam de fazer uma nova lista, fazer uma nova avaliação dos alimentos e fazer uma nova lista para a gente poder se inteirar do que está acontecendo. Tipo, o pimentão que está no primeiro da lista, eu só compro orgânico. Eu também, geralmente, Morango só orgânico. esses de uma listinha que eu tinha lido, mas deve ser antiga, né? É. Morango, tomate, pimentão, eu só priorizo por comprar orgânico. Isso. Mas aí vai o marido no supermercado, aí ele vai e pega o mais olha. barato. É difícil isso. É difícil, muito complicado. Mas de pouquinho em pouquinho, só de você evitar ali, né? Por exemplo, um cafezinho que vai tomar e evitar de usar um copo de plástico. Essa é a questão do copo de plástico, esqueci de falar isso. Às vezes a gente tem que ver dentro do triângulozinho tem um número. Não sei se você já reparou, né? E aí tem alguns embaixo do plástico. Então tem alguns que tem a questão do bisfenol. E tem alguns que não. Então, a gente tem que atentar para isso. Então, acaba que se eu colocar um café quente dentro do copo de plástico, a chance ainda daquilo... com a colherzinha de plástico. Aquilo ali é um veneno. É um disruptor endócrino. É um disruptor endócrino. Uma vez ou outra, não tem problema. Agora, todo dia... Eu sou chata, eu só tomo aquela na que xícara. Toma 3... Imagina um funcionário público, que em Brasília tem muitos, né? Que trabalha num lugar que é com copo. E aí toma 3, 4 cafés por dia. Então, aquilo, ao longo do tempo, pode dar problema. Então, é melhor levar a sua xícara, sua colherzinha, coloca o seu café, lava... Gente, é incrível como que a alimentação influencia na nossa saúde. E eu acho isso, assim, porque de um tamanho dia, importante. Né? A gente come todo dia pro resto da vida. Se tem uma coisa que a gente faz é comer todo dia. Então, pequenos detalhes que você inclui ou que você exclui... Fazem diferença. Fazem diferença ao longo do tempo. Então, Exatamente. Por isso que é tão... uma coisa que eu não falei pra gente falar, mas eu queria falar um pouquinho, questão de adoçante na gestação. Qual adoçante que é recomendado para gestante e lactante? Vamos falar um pouquinho para o nosso público aí. Então, o adoçante, a gente como nutricionista, a gente fica até com medo, né? Você médico, como médica também é difícil, porque... Cada hora tem estudo. Cada hora vem um estudo de sucralose. Quando chegou, a gente falou, gente, graças a Deus chegou a sucralose. Aí depois a gente já, peraí. Depois, muda a microbiota intestinal. Pois é, né? Então, a gente já não recomenda tanto. Então, o ideal é não usar adoçante. Deixar, isso é difícil. Eu falo que tem que ser um ser evoluído espiritualmente para tomar café puro. E agora saiu a recomendação, é importante de falar, na gestação, 0 café. Nossa, sério? 0 café. Eita, meu Deus do céu. Aí eu ainda fui procurar, não, gente, deve ter algum estudo falando de algum pouquinho de café. Eita, meu Deus do céu. Porque a recomendação era até 300 miligramas. E o que eles alegam? O que eles falam? Que na gestação não pode café por quê? Ai, agora eu não sei. Agora eu te peguei. Me pegou. Esse estudo eu não li, não. Vamos fazer para o segundo. Vamos estudar e vamos vir contar para vocês. Mas eu usei café durante a gestação inteira. Pelo menos uma xícara de café por dia eu tomava. Então, eu sei que a cafeína passa pela placenta e agita o bebê. Mas, em pequenas quantidades, não teria problema. Né? Mas em grandes quantidades no início da gestação não pode. Será que meus bebês são tudo agitados por causa disso? Eu vou fazer um estudo sobre isso. Pois é. Mas eu vou atrás desse estudo pra gente olhar. Bom. Mas tem isso, ela passa pela placenta, agita. No início da gestação, excesso de cafeína pode causar aborto, mas excesso que a gente fala é garrafas, aquelas mulheres que tomam muito, muito café mesmo. E eu acho que tem alguma coisa com ganho de peso, mas a gente vai verificar. E aí, as minhas gestantes, eu recomendo o café descafeinado, quando ela não consegue largar.
Então, primeiro a gente tem que ir reduzindo devagar, não pode parar de uma vez, não pode dar uma abstinência, a cafeína pode dar dor de cabeça. Gente, eu tomava pré-treinos antes de estar grávida, né? Com 350 miligramas de cafeína que eu mando manipular pra mim. Eu falo que eu sou a viciada em café desde a época da faculdade, né? E aí eu tenho essa questão de, se eu não tomava meu pré-treino, naquele horário me dava cefaleia. Eu falo, como que é a abstinência da cafeína? Incrível. Incrível. E aí, a gente pode usar, então, o que eu faço com elas? A gente vai reduzindo até tirar e depois, se quiser, o gostinho do café, muitas nem querem mais. Olha. É interessante. Eu amo o cheiro do café, eu amo o gosto. Você não enjoa em nenhum? Porque tem mulher que enjoa. Não, de café não. De café eu não enjoei, não. Não, né? Não. É. E depois que a gente tem filho, a gente compra Deixa cafeteira. eu falar que nem... uma coisa que eu tive foi enjoar depois... Não é enjoar, eu tinha tanta azia com pão de queijo, pizza, essas coisas assim, que eu nunca aguentei comer. Aí eu não gosto mais depois que me deu aquela azia e tudo mais. A sua memória, né? A sua lembrança aí parece que eu me repugna, assim, um pouco a questão de pão de queijo, pizza. Eu falei, isso foi ótimo. Isso foi ótimo. Continue assim. Engraçado isso. E o café descafeinado, só para eu não esquecer de falar, não pode ser o café de qualquer um. Tem que ser o café descafeinado, que é descafeinado em água. Entendi. Porque tem alguns solventes que eles usam no café para poder descafeinar que não são legais. Que é prejudicial. Então, tem que verificar com o seu nutricionista qual é o café ideal. Tem que ser, ou se não pesquisar na internet, né? Um café que ele é descafeinado em água. Bacana demais. É um nome francês, eu acho. Não sei que é lá, water. Nossa, mas é incrível, né? Eu falo tanta coisa. Swiss water, que chama. E a gente, antigamente, não sabia de nada disso. Pois é. Mas não tinha tanta coisa para comer, né? Igual tem hoje. Sim. Não tinha iFood. Acaba que uma coisa que eu acho legal a gente falar aí é a questão do açúcar, né? Eu costumo... Tem pessoas que são meus amigos, assim, até, e eu sempre falo que eu falo muito do açúcar sendo um veneno pra gente, né? Que além de ser viciante, tem estudos comparando como vicia mais até do que cocaína. Pensa. Porque tem disponível, né? Tem disponível. Uma pastora uma vez falou assim, em consultório, foi muito engraçado, que eu contei isso pra ela, que tinha um estudo, que eles pegavam os ratinhos e aí eles colocavam açúcar e colocavam cocaína pros ratinhos. E os ratinhos viciavam mais no açúcar do que na cocaína. Aí ela ficou assim, assustada, falou, nossa, doutora, como assim? Como assim? Tal. Eu contei pra ela que era o alimento do câncer e tudo mais. Aí ela, mas como que vende assim em tudo quanto é lugar? Vende. Como é que vende tudo com açúcar, né? Aí eu falei, então desde quando o governo vai liberar só o que faz bem, né? E a gente vê hoje como tem alimentos que melhoraram a composição por conta da pressão dos consumidores. Sim. Né? Então, a gente tem que continuar com esse trabalho de informação e de luta mesmo, né, com o governo, para que venha essa informação e que as pessoas, no livre-arbítrio, façam melhores escolhas, né? Então, na gestação e na amamentação, mais ainda, porque é aquilo que a gente falou, da responsabilidade com o bebê e com o futuro. Dupla. Com o bem-estar da mãe e tal, também, e com do bebê. Mas é isso, enquanto não tiverem essas restrições, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Informar e não comprar, melhorar. Né? Gente, a gente falou pra caramba, falamos de um monte de coisa, né? Falamos. Ainda tem mais coisa, né? Tem muito mais. Mas às vezes a gente vem outras vezes e aí a gente... complementa. E olha, seu projeto de passar essa informação para as mães é incrível. Eu agradeço. Desejo que você consiga trazer muitos profissionais aqui, passar muita informação, porque são mulheres que estão precisando dessas informações. Vai mudando ao longo do tempo, né? Então, você poder proporcionar para elas essas informações é incrível. Parabéns. Obrigada, agradeço. Foi um projeto mesmo que nasceu assim, foi Deus mesmo me pedindo para fazer esse projeto e eu tenho certeza que Ele está colocando no meu caminho pessoas de Deus
para virem aqui. Essas convidadas são todas pessoas muito especiais. Pode ter certeza. Espero, sim, que a gente tenha ajudado um pouquinho, assim, com esse bate-papo, né, com essa super profissional. Espero que a gente tenha ajudado muita gente. E se forem ficando dúvidas e tudo mais, a gente vai ter outras oportunidades de estar tirando as dúvidas de todo mundo, tá bom? Muito obrigada, quero te agradecer, assim, do coração mesmo, ter aceitado o convite, de ter vindo fazer o podcast com a gente, e espero que essa nossa relação esteja só começando. Também. Tá bom? Muito obrigada também, prazer enorme, e até a próxima. Até, né? gente, brigadão. Eita, que nós... Eu falei, oh, meu Deus do céu, eu ia lá, ia cair, oh, Jesus amado.